Olá, saúdo meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus. E aqui estamos nós, meu irmão, mais uma vez para estudar essa lição da escola sabatina, a lição de número 8, de 13 que contém o nosso manual, Daqui a pouquinho já estaremos aí terminando o nosso trimestre. Falta essa lição, depois mais 5 lições. Aí já entra um tema novo. Por ora, meu irmão, minha irmã, nós ainda vamos continuar falando sobre aliança, E o título dessa lição não poderia ser diferente: A Lei da Aliança. Esse é o título. E o verso para memorizar, veja, irmão, quão importante é esse verso, essa descrição aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Aí você anota, para ler com mais calma depois. Diz assim: portanto, saiba que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Você já viu, alguma vez, já teve oportunidade de ler a minuta de um contrato qualquer? Esse apresenta, por exemplo, numa escritura pública também, caracteriza ali o nome do comprador, depois o nome do vendedor, ou não necessariamente nessa ordem, mas caracteriza ali quando é um contrato é uma aliança, quando é a escritura definitiva, o que está no contrato passa para a escritura, os mesmos termos. Então esse verso, em se tratando de aliança, diz assim: portanto, de um lado, portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Primeira cláusula. Aí depois vem mais: ele é o Deus fiel. Por que fiel? Porque guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Essa é a parte de Deus. Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Agora, para quem que ele guarda? Para que ele guarda? Além de tudo, claro, como se não bastasse, por todo o amor dele, é lógico, mas diz assim: aos que o amam. Então essa é a minha parte. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então a lei da aliança é essa: eu tenho um Deus que faz aliança comigo, você tem um Deus que é o mesmo Deus, faz aliança com você. E qual é a implicância da lei nessa aliança? É que você terá que cumprir com os 10 mandamentos. Esse é o caminho que Deus traça para mim e para você, Aliás, o Salmo 23, que todos não, mas boa parte de nós, gostamos de ver e ouvimos muito frequentemente, o verso 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas veja o que Davi diz no verso 3. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Sabe, irmãos, em virtude da retidão de Deus, retidão moral, Deus nunca te desencaminhará e nunca me desencaminhará também. Ele apresentará veredas seguras para a nossa caminhada espiritual pela vida. Irmãos, se você tem alguma dúvida com relação à palavra veredas,
sempre quando você encontrar veredas ali, você substitua por caminho ou caminhos, tá certo? É um sinônimo. Então, a nossa Bíblia, o nosso livro sagrado, traz ali veredas, as veredas de Deus, as veredas preparadas por Deus, os caminhos preparados por Deus. E no Salmo 119 também diz assim: guia-me pela vereda dos teus caminhos, aliás, dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Então você veja, irmão, que de um lado nós temos um Deus que traça um caminho, que traça a nossa vereda para o nosso sucesso espiritual, né, na nossa caminhada, enquanto aqui estivermos. Por um lado nós temos esse Deus e por outro lado ele quer fazer essa aliança contigo, comigo, e ele pede tão somente, né? O que ele pede tão somente para você? Está lá no verso áureo, eu falei há pouco, né? Que o amem e cumprem os seus mandamentos. Por isso que fala em lei. Por isso que o título é A Lei da Aliança. Então veja, meu irmão, a lição dessa semana se concentra basicamente na lei de Deus e em sua função no Sinai. Você vai ver o que significa a eleição de Israel, você vai ver por que a obediência é parte integrante do relacionamento da aliança e em que sentido a eleição de Israel é semelhante à nossa. Tudo isso você vai ver, se houver tempo, obviamente, você vai ver nessa lição de número 8. Portanto, meu irmão, eu convido você, aliás, sugiro a você, quando você receber lá aquele comunicado que a lição vai rodar, etc e tal, mande para os seus amigos. Quando você receber aquele link, lembrei da palavra agora, link, mande para os seus amigos, para sua mãe, sei lá, tio, cunhado. Quem sabe é interessante para eles, né, irmão? Às vezes é muito interessante para nós. Não deixa de ser um pouco interessante para outro, quem sabe, né? Vamos multiplicar essa ideia, estudar um pouquinho sobre as coisas de Deus. Amém? Fica aí o convite, tá, meu irmão? Eu volto aqui um pouquinho com você, tá bom? Fica aí. Irmãos, a lição de domingo tem o título A Eleição de Israel. E diz a tradição judaica que Deus fez aliança com Israel tão somente porque outras nações haviam rejeitado esse propósito. Agora, segundo o nosso manual, também não existe uma base bíblica que nós possamos afirmar categoricamente. Mas, por outro lado, o que nós podemos afirmar? Seja qual for o motivo da escolha, né? A escolha não foi por merecimento, não foi baseado em merecimento nenhum de homens ou nação. Deus escolheu Israel como nação santa pelo seu amor unicamente. Até porque Israel não tinha mérito por si mesmo que os tornasse dignos do amor de Deus e da escolha deles como povo de Deus. Então, não existia mérito nenhum no seio de Israel que levasse Deus a ter alguma consideração por essas obras, entre aspas, né? E era também pouco numerosa, né? Eram poucos em número e
eram fracos do ponto de vista político e militar, consequentemente também religioso. Então eles eram fracos nesse sentido. Uma nação pequena, podemos dizer, né, sem fé, né, sem nenhum um poder político, militar, nada disso, espiritual, nada disso. Então, em termos de cultura, religião, eles eram também misturados. Sabe o que é misturados? Tu pega 100 pessoas, né? Ah, eu sou católico, eu sou... Deus é amor, e aí começa a citar nomes de igrejas, né? Então havia essa mistura, né? Em termos de cultura e religião, né? Eles eram misturados. Portanto, a causa fundamental, isso é que tem que ficar claro, por que Deus escolheu Israel? Por nenhum mérito de homens ou nação, mas pura e simplesmente a eleição de Israel a causa, né, fundamental para a eleição de Israel foi o mistério do amor e da graça de Deus. Esses dias um irmão falou na igreja, eu lembro quem falou foi o irmão Jorge, nosso ancião chefe. Ele falou que nós vamos ter surpresa no céu, né? Então, diz ele que a primeira surpresa era ele estar lá, né? A segunda surpresa que ele ia ter é pessoas que ele acreditava piamente que estaria lá. E ele não foi visto, esse não foi visto. E a terceira, então, foi que ele jamais imaginava ver quem ele viu lá. Pessoas que ele, no juízo dele, esse meu irmão aí não vai entrar no reino dos céus, nunca vai entrar. Quer dizer, nós temos também essa tendência, né, de julgamento, né? Então essa seria a terceira surpresa, pois ele veria essa pessoa lá, a qual ele achava que não ia poder vê-la, né? Então aqui, independentemente da nação ser pequena, não ser notável, não se destacar em nada, né? Por que eles foram escolhidos? Pelo amor de Deus, a causa fundamental para a eleição de Israel foi o ministério do amor e da graça de Deus, né? Israel foi escolhida para testemunhar para as outras nações, para todas as nações, e foi considerada uma nação santa. Eu lembro também que no ano de, eu acho que era 2016, mais ou menos, nós tivemos uma lição que falava de amor, né? Era só de amor. E eu gostaria tanto, meus irmãos, que a gente tivesse realmente um pouco desse amor de Deus. Deus, ele faz do impossível, ele faz o possível. Por amor. É tudo por amor. E seria tão bom, né? Se eu tivesse em mim um pouquinho desse amor, né? Para poder passar para outros. Amor, amor, amor. É por isso que Cristo tem que voltar logo no mundo que nós estamos vivendo. Não tem como, não é isso? Mas, como adventistas, entendemos que somos o Israel moderno. O que seria um Israel moderno, meu irmão? Deus guarda aliança por quantas gerações? Foi falado ali antes. Por gerações e gerações, né? 1000 gerações. Então, o Israel moderno hoje é você, sou eu, chamados pelo Senhor. Não para ser os únicos redimidos, porque eu não posso bater no meu peito e dizer assim, eu sou adventista, estou salvo. Não,
Nada disso. Placa de igreja não salva ninguém, tá certo? Tem muitas ovelhas perdidas? Tem. Mas Deus sabe quem são as ovelhas dignas de viver eternamente com Ele. Então, Deus chama você para ser redimido, mas só por você ser adventista? É claro que não, porque em outras igrejas, em outros apriscos também há muitas ovelhas que precisam ser resgatadas, né? Então nós, para proclamar ao mundo, foi para isso que Ele chamou você. Proclamar ao mundo o quê? A mensagem de redenção. A mensagem de redenção no contexto das 3 mensagens angélicas, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 a 12, que você poderá ler e traçar um paralelo, porque Deus escolheu Israel e porque nós podemos dizer que somos hoje o Israel moderno. Porque nós fomos chamados para ser redimidos e propagar ao mundo, né, a salvação em Cristo, no contexto das 3 mensagens angélicas, constante do livro do Apocalipse, escrito pelo irmão João, no capítulo 14, versículos de 6 a 12. Meu irmão, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa explanação. Espero que você, se tivesse alguma dúvida, fosse tirada, né? Fosse sanada aqui com esse comentário. Mas, enfim, faço um apelo para você que estude a sua lição diariamente para chegar na classe lá, discutir, enriquecer, né, o assunto lá, ajudar o professor, né, nos ajudar, né? Então, é isso que eu peço para você. Nós estaremos aqui sempre dispostos a dar um empurrãozinho, como a gente diz, né? A gente começa o assunto como um início de discussão, digamos assim, e depois, quando chegar na hora lá na sua classe, aí sim, aí nós... Por isso que é bom estudar, a gente chega lá e tem argumento para conversar com os irmãos, tá bom? Fique na paz de Deus, semana que vem tem mais, um abraço para vocês, saúde, que Deus vos abençoe. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estamos estudando um tema que é muito importante, a Lei da Aliança. Nós estamos na lição número 8 e já aprendemos muito sobre essa aliança que Deus fez com o seu povo e faz com o seu povo ainda. Nós já passamos pela aliança que Deus fez com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, e agora nós estamos falando sobre a aliança que Deus fez com Moisés e seu povo. Na parte de segunda-feira, tem como título Laços que Unem. Quando nós olhamos para a lição, nós olhamos para essa nova aliança que Deus está fazendo com o povo de Israel, nós não podemos descartar que Deus está fazendo uma aliança e Ele coloca um ingrediente junto, além da graça, Ele coloca um outro ingrediente muito, muito importante nessa aliança. Deuteronômio 4,13 diz assim: Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ou seja, Deus coloca agora, além da graça, Deus coloca a sua lei. Os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Sinai. E vejam que ele é tão importante, que a lição diz assim: por mais que tenhamos enfatizado que a aliança é sempre uma aliança da graça,
que é unicamente o resultado do oferecimento de um favor imerecido da parte de Deus aos que entram em uma relação de salvação com Ele. A graça não é uma aliança para desobedecer, uma licença para desobedecer. Pelo contrário, a aliança e a lei estão intimamente ligadas e elas são, na verdade, inseparáveis. Então, Deus chama a Moisés e diz a Moisés: olha, além da aliança que eu quero fazer com vocês, eu vou colocar junto a minha lei, os meus mandamentos, para que o povo possa ser fiel à lei. A lei, ela tem ali um grande objetivo nessa aliança. O objetivo maior é proteção. E vejam que o primeiro mandamento, Deus já pede para que o povo não faça o quê? Nenhuma imagem de escultura, porque Deus não tolerava a idolatria. Fico pensando às vezes, será que Deus não podia começar os 10 mandamentos por não matarás, não roubarás, não adulterarás? Mas Deus começa exatamente pelo pecado que o povo de Israel mais cometeu, idolatria. E na nossa lição diz assim, que ao refletirmos sobre o que é uma aliança, faz sentido pensar que o conceito de lei é parte integrante dela. Deus criou uma aliança e para que o povo de Deus pudesse cumprir essa aliança, Deus criou uma regra geral sobre essa aliança, que é a sua santa lei. O povo precisava olhar para a lei, se estivesse andando na lei de Deus, cumprindo com a lei de Deus, sendo fiel aos mandamentos, então a aliança estaria funcionando, porque a aliança de Deus, apesar de ser pela graça, e como a lição diz, ela não é uma licença para pecar, para desobedecer, ela nos diz que, apesar de ser uma bênção de Deus para o povo tinha que cumprir a sua parte, ela era condicional. Então, a lei de Deus vem como um parâmetro. Qual é o parâmetro de julgamento que Deus tem para nos julgar? A sua santa lei. E Ele coloca a sua lei dessa forma, e dessa forma Ele chama a atenção de Moisés e diz, olha, se o povo cumprir com a lei, e eu queria ler para vocês aqui no verso 8, vou passar para cá, no verso 8 do capítulo 7 de Deuteronômio diz assim, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deus estava salvando o povo não só da escravidão de um outro povo sobre o povo de Israel, mas principalmente da escravidão do pecado. E nesse capítulo 7, Deus escolhe o seu povo, e no capítulo 7, Deus diz assim, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos, mas porque o Senhor vos amava. Então a graça de Deus, a lei de Deus está baseada no amor de Deus para com seu povo. E nessa parte de segunda-feira nós podemos ver bem claro que Deus faz uma aliança por amor, não porque o povo merecia, mas porque Deus amava aquele povo, e coloca dois grandes ingredientes, a graça de Deus e a sua lei. Quando nós podemos entender isso claramente, nós estamos fazendo a vontade de Deus, entendendo que somos salvos pela graça, mas somos salvos para obedecer a lei de Deus, os seus mandamentos. Na parte de terça-feira nós vamos continuar esse assunto, que nós possamos entender inteiramente qual é a vontade perfeita e santa de Deus para conosco. Então, meus irmãos, voltamos à parte de terça-feira. Nós já estudamos a parte de segunda dessa semana, a lição 8. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é a aliança, a lei dentro da aliança. Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 12, diz assim, a exortação de Deus à obediência do povo, e Deus estava falando, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma?
para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então vejam, Deus estava colocando mais um ingrediente na sua aliança. Além da graça, Deus estava colocando a sua lei. E aqui na lição nós entendemos aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, a lei não era apenas os 10 mandamentos. Os estatutos e leis, eles incluíam um padrão maior. E a palavra hebraica Torá, traduzida como lei na Bíblia, significa ensino ou instrução. Deus precisava ensinar novamente o povo de Israel e instruí-los porque eles tinham esquecido tudo que eles já tinham aprendido. O termo pode ser usado para se referir a todas as instruções de Deus, sejam elas morais, civis, sociais ou religiosas. E inclui todos os conselhos sábios que Deus graciosamente deu ao seu povo para que eles experimentassem vida abundante, tanto física quanto espiritualmente. Não é de admirar que o salmista tenha chamado de bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Salmos 1, versículo 2. Vejam, a lei de Deus ela era abrangente, ela abrangia a parte de relacionamento social, relacionamento civil, parte de higiene, saúde, a parte ética, e dessas leis todas, desses estatutos todos, a lei moral de Deus ela era o padrão, porque ela era a norma moral do próprio Deus. Se Deus é santo, o Deus santo faz uma aliança, essa aliança é santa diante de Deus. E o seu caráter é santo, e a lei de Deus ela reflete o quê? O caráter santo de Deus. Então, se ele pega como norma, padrão para o povo de Israel, a sua lei que reflete o seu caráter. Por quê? Porque Deus queria que o povo de Israel fosse diferente das outras nações. As outras nações eram idólatras, eram corruptas, cometiam todo tipo de pecado. Então, a lei de Deus, como sendo norma padrão do povo de Deus, transformaria esse povo num povo diferente. E veja, quando a rainha de Sabá veio visitar a Salomão, ela achou que ela encontraria algo extremamente fantástico, e ela disse para Salomão que ela encontrou algo muito maior do que ela esperava. Então era esse o padrão, essa forma como eles viviam, saúde, a forma como eles plantavam, a forma como eles se defendiam, a forma como eles adoravam ao Deus. Eles deveriam passar essa norma padrão a todas as outras nações. E qual era a forma deles serem obedientes diante da aliança de Deus? A lei de Deus. E Deus coloca a sua lei, a lei moral, para que o povo pudesse ser obediente, para que o povo pudesse ver. A lei não salvava, mas ela dizia: olha, vocês pecaram. Então aquele homem ou aquela mulher que pecou levava a sua oferta diante do sacerdote, degolava ali, né, diante do sacerdote aquele animalzinho, e o sacerdote aspergia o sangue sobre o altar. O que nós aprendemos disso? Aprendemos que a lei de Deus ela é uma norma para que ela nos proteja de pecar contra Deus. E ela estava inserida e ela anda de mão dada. Graça e lei andam de mão dada na aliança que Deus fez com o povo de Israel. Por isso ele inseriu a lei dentro da aliança de Deus, a fim de que o povo, não somente o povo de Israel, mas nós, o povo remanescente nos dias de hoje, continuamos. Somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, mas somos salvos para ser obedientes ao quê? A norma padrão de Deus, padrão moral de Deus, que é a sua lei. Quando Deus nos chama, Ele nos perdoa, Ele nos salva para sermos obedientes. Enquanto, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento, a salvação é pela graça mediante a fé para sermos obedientes. Que nós possamos entender isso e ensinar isso e vivermos isso, para que as pessoas possam entender que a graça maravilhosa de Cristo é que nos salva, mas nós somos salvos para obedecer a lei moral do nosso Deus, a lei que nos cuida, a lei que nos protege, a lei que nos permite ver que estamos em pecado, e aí dessa forma vamos a Cristo para que Ele, como sendo nosso Senhor e Salvador, nos salve, nos perdoe e nos salve para o seu reino. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos fiéis a Deus, sejamos fiéis à sua lei,
hoje e sempre até a sua volta. É a minha oração por mim e por todos nós. Amém, Senhor. Oi, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez, eu estou aqui para estudar a lição com vocês. É uma satisfação, é um momento feliz que nós temos juntos. E eu gostaria de saber como é que vocês estão. Infelizmente, vocês não podem me dizer, mas eu espero que Jesus tenha abençoado vocês, que vocês estejam passando bem. Então, vamos estudar a nossa lição de quarta-feira. Aqui é o título, o subtítulo diz assim: a estabilidade da lei de Deus. Em Malaquias 3, verso 6, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus é sempre o mesmo. Deus é confiável, porque a sua palavra é eterna, Então, qual é a verdade sobre a natureza essencial de Deus, a presença da lei no relacionamento de aliança nos ensina? O que essa aliança nos ensina? Em Tiago 1,17 também nos diz assim: em Deus não há sombra de variedade ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus não é que nem o ser humano, Que hoje diz uma coisa e amanhã já muda de ideia. Não, Deus permanece para sempre com a mesma palavra, com o mesmo objetivo. O objetivo do Senhor é salvar o homem, Por isso que ele fez esta aliança com o seu povo. E o seu povo precisava andar conforme o nosso Deus. E então ele precisou fazer uma lei, Uma lei que nos ajuda a andar conforme Deus deseja para nós. Então, a lei de Deus é uma expressão oral ou escrita de sua vontade. Por ser uma transcrição de seu caráter, a presença da lei na aliança nos garante permanência e a confiabilidade de Deus. Embora, às vezes, nós não podemos entender certas coisas que acontecem, porque nós não temos capacidade para isso, mas um dia Deus vai nos explicar tudo, quando chegarmos lá nos céus com Jesus Cristo. A certeza de que Deus é confiável está na verdade de que Ele é um Deus da lei, Ele escreveu a sua lei com seu próprio dedo. Deus, a gente sabe, queridos irmãos, que para andar as pessoas juntas, uma tem que estar de acordo com a outra. E Deus quer que a gente seja semelhante a Ele no caráter, porque a lei mostra o caráter de Deus. Se a lei de Deus não pode nos salvar do pecado, porque ela tornou parte da aliança, Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo? Não pode, Começa pelo um casal que não estão os dois de acordo, não vai dar certo, não vão a lugar nenhum. Então a lei não nos salva, mas a lei nos faz andar no caminho do Senhor. A graça de Jesus não pode ser assim, graça barata, Porque Jesus morreu, se sacrificou por nós para nos dar a certeza da vida eterna. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, ele mostrou, ele disse que veio revelar o Pai para os seus. Jesus veio mostrar como é o Pai, Um relacionamento requer concordância e harmonia, em virtude de Deus não ser apenas o Criador do mundo, mas também seu governador moral. A lei é essencial à felicidade das criaturas inteligentes. Pense bem, queridos, se nós guardássemos a lei assim como Deus manda, como os lares seriam felizes,
não haveria mentira, não haveria traição, não haveria brigas, haveria harmonia, paz. É isso que Deus quer para nós, harmonia, paz. E para chegarmos até o fim da nossa jornada, para nos preparar para estarmos com Deus. Se não tivesse a lei, como nós nos íamos saber o que é certo, o que é errado, né? Precisamos realmente seguir a Deus para estar um dia com Ele. Eu estudando a lição de quarta-feira, irmãos, eu vi uma frase aqui que é muito importante. Era e é o propósito do relacionamento de aliança, levar o cristão, mediante a graça transformadora, à harmonia com a vontade e caráter de Deus. Queridos, vou repetir. Era e é o propósito do relacionamento de aliança, levar nós, os cristãos, mediante a graça transformadora de Cristo, a harmonia com a vontade e o caráter de Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, Jesus diz, sede perfeitos, Deus diz, sede perfeitos como eu sou. Quer dizer, nós não vamos ser igual a Deus, né, jamais, né, porque Deus é Deus e nós somos suas criaturas. Mas podemos, como diz aqui, podemos andar em harmonia com a vontade de Deus e chegar, né, como eu vou falar, chegar como Deus quer que cheguemos, né, o melhor de nós para estarmos com Deus. Você percebe os efeitos devastadores da transgressão da lei em sua vida? Claro, né, queridos irmãos, como é triste, né, o pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado traz consequência. Deus é amor, a lei de Deus, a aliança de Deus é uma aliança de graça, de bondade e de amor. E vamos começar de novo a nossa lição. Então, é a estabilidade da lei de Deus ser. O que quer dizer ser? O que os versos a seguir têm em comum? Aqui nos diz uma lista. O que isso ensina sobre a natureza da aliança? Então, a estabilidade da lei de Deus é nós estarmos firmes na aliança com Deus, né? Então, vamos ler em Gênesis 18, 19. Diz assim, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Então, a estabilidade da lei de Deus é que nós possamos guardar, né? Guardar o caminho do Senhor e praticar a sua justiça. E no segundo, lá em Gênesis 26, verso 4, diz assim, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Descendências de quem, queridos? De Abraão, né? Deus prometeu para Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, que através dele, se ele permanecesse no caminho do Senhor, se ele fosse fiel a Deus, a sua descendência seria abençoada sobre todas as nações da terra. O que Deus disse para Abraão? Se tu uma bênção, para que ele pudesse abençoar, né? Agora, lá em Êxodo 19, verso 5, diz assim, se guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, né? Uma propriedade só de Deus. Dentre todos os povos, Deus fez essa aliança com Abraão. Ainda se diligentemente ouvires a minha voz. Se Abraão ouvisse a voz dele, obedecesse, ele seria propriedade. O seu povo seria uma propriedade peculiar. O que nós somos hoje, queridos? Propriedade de Deus, né? Nós representamos
o povo de Deus, esse povo que Deus chamou para guardar a sua aliança. E a sua aliança vai até a volta de Jesus, né? Deus reconheceu abertamente a fiel obediência de Abraão aos seus mandamentos, preceitos, estatutos e lei. Ele esperava esse estilo de vida de seus parceiros humanos na aliança. Mas, infelizmente, muitas vezes essa aliança foi quebrada e Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, chamava o povo de novo para os seus caminhos. Ah, queridos, sabemos que o Espírito Santo faz isso conosco hoje em dia, né? Quando a gente se desvia, Deus vai lá e nos anima, nos chama de volta para o seu caminho. Isso é misericórdia do Senhor. O Senhor não força as pessoas a ter um relacionamento salvífico com Ele e não lhes impõe uma aliança. Na verdade, nós sabemos que Deus é um Deus de livre-arbítrio, né? Ele oferece gratuitamente a todos. Todos são convidados a aceitá-la. Quando uma pessoa aceita, as obrigações vêm não como meio de obter as bênçãos da aliança, mas como manifestação exterior de tê-la recebido, de ter aceitado o amor de Deus. A nossa obediência é um sinal de amor. E é um sinal de bênção de Deus. Deus quer nos abençoar. Assim como Ele abençoava o povo de Israel. O povo de Israel não tinha doença. O povo de Israel era para ser uma grande bênção para todas as nações. Infelizmente, eles não foram, né? Salomão, que foi uma pessoa de grande sabedoria, os povos iam lá para saber como ele tinha essa sabedoria, né? Salomão podia ter levado a mensagem para muitos povos. O Senhor não força ninguém. Israel deveria obedecer não a fim de obter as promessas, mas para que as promessas fossem cumpridas nele. Através deles, as promessas seriam recebidas por outros povos, né? Como hoje em dia, né? O judeu não aceitou a Cristo, então Cristo foi para os gentios. E hoje nós somos o povo peculiar de Deus. E Deus fez uma aliança, não esqueça, irmãos, que essa aliança é uma aliança de amor. A obediência não compra as bênçãos. Nós não vamos ter bênçãos porque obedecemos ao Senhor, não é? Como se Deus fosse obrigado a concedê-las. A obediência, em vez disso, cria um ambiente em que as bênçãos da fé podem se manifestar. É assim como eu já falei, né, meus amados irmãos? Quando a gente guarda a lei de Deus, a gente tem outras pessoas, outra dignidade, outro caráter, né? A gente pode testemunhar de Jesus Cristo. Não é isso que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Temos que mostrar o amor de Cristo em nós e em nós. E nós seremos uma bênção para as outras pessoas. E é uma bênção andar nos caminhos do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a essa aliança de amor e de graça. Seremos transformados pela graça do Senhor Jesus. Dia após dia, Ele nos transforma conforme a sua vontade. Vamos confiar nele e nos colocar inteiramente em suas mãos. Que Deus os abençoe e os guarde de todas as coisas ruins dessa vida que o maligno traz. Amém. Olá, mais uma semana em que podemos compartilhar de mais um estudo muito importante que fala da aliança e a lei de Deus e a sua aliança, e tudo isso nos leva a concluir de que a aliança de Deus, o acordo de Deus com o seu povo, está intimamente ligado à sua lei. Nós não temos como falar de aliança
de contrato de Deus com o seu povo sem falar da sua lei. A lei ela é um parâmetro, a lei ela possui os seus preceitos. A lei é a identidade de Deus. A aliança que Deus faz com o seu povo reflete o seu próprio caráter, o seu próprio amor diante do seu povo. O que nós observamos nos dias atuais? Justamente essa lei sendo afetada, a aliança sendo degenerada. E toda vez que isso acontece, existe um abalo no relacionamento entre Deus e o seu povo. O povo de Deus luta de maneira muito forte para se manter conectado a Ele. É uma tarefa fácil? Não, não é. Mas Deus disse que acompanharia o seu povo, que estaria ao lado do seu povo, que estaria fortificando todo aquele que entendesse, que cresce nessa aliança. E quando nós falamos em aliança, nós não podemos deixar de mencionar o papel de Jesus Cristo dentro da aliança. Portanto, toda vez que a figura de Jesus Cristo é atingida, toda vez que o papel da salvação ele é rebaixado, nós temos como atingidos justamente esta aliança. No mundo em que nós estamos, existem pessoas que estão do lado de Deus, que se esforçam para preservar esta aliança, para preservar este pacto, para manter-se dentro daquilo que Deus espera. Mas, por outro lado, nós temos forças externas, forças espirituais do mal, que atuam justamente para tentar derrubar tudo aquilo que é digno. E a aliança de Deus e a sua lei são amplamente dignos. Portanto, na fase em que nós estamos dentro do contexto mundial, não fique assustado se cada vez mais você observar que a lei de Deus está sendo atingida, que a identidade de Deus está sendo distorcida. Mas, como nós acompanhamos ao longo desse estudo, você sabe quem é este Deus. Você sabe o valor que esse Deus dá, que Deus dá para você. Acredito que você tenha desfrutado de tudo aquilo que foi mencionado aqui. Que Deus possa estar abençoando você e sua família. E nos encontramos em mais um estudo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Pai, eu quero dizer, eu e a minha família serviremos a Ti até o fim. Por favor, em nome de Jesus. Amém.